Graças a Deus, irmãos. Vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Diz o nosso texto: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais um final de semana que o Senhor nos permite viver, pelos livramentos que nós experimentamos desses últimos 7 dias, que nos fizeram chegar até aqui, em paz, em tranquilidade, saudáveis, podendo entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Te pedimos que nesse momento fale ao nosso coração através da Tua Santa Palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos, nós temos nesse texto do Salmo 100 praticamente um fechamento daquilo que a gente vai perceber e vai ser pensado pelo salmista desde o 95 até o 99. Certamente você não tem na sua Bíblia quem escreveu cada um desses salmos, mas o Salmo 100 ele traz para a gente uma compilação, um resumo, uma conclusão daquilo que a gente observa nesses outros 5 salmos. No Salmo 95, por exemplo, a gente é apresentado a um Deus que fez o universo, mas também é o nosso pastor que nos guia pela mão. Veja comigo o versículo 3: pois o Senhor é o grande Deus, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. Então veja que ele está falando, Deus fez o universo, Deus fez o mar lhe pertence porque ele fez. Depois ele vai dizer, as suas mãos formaram a terra seca. No versículo 6 ele diz, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. No primeiro, somos convidados a louvar ao Senhor por ele ser o nosso Criador, por ele ser esse Rei do universo, quem fez o universo. Mas ele também vai falar a respeito daquele que é o nosso Pai. E ele diz, pois ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. É esse Deus que é tão grande e que detém todo o universo, que é aquele que tem nas suas mãos o poder de fazer o mar e separar a terra seca, mas também é aquele que está perto de nós, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. E às vezes a gente não se atenta em perceber como ele não está distante de nós, mas está muito próximo. A gente olha como aquela pessoa distante que fez o universo, é o dono de tudo, mas ele está muito próximo de nós. Ele está conosco todos os dias a conduzir os nossos passos para o louvor da sua glória. O Salmo 96 nos convida também a louvar a glória de Deus com cânticos, quando ele diz, cantem ao Senhor um novo canto, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, que é algo que também no Salmo 100 vai aparecer. Mas ele diz, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. E ele diz, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos
os deuses. Não somente nós somos chamados a louvar o Senhor, a tributar a glória a Deus com cânticos, mas também anunciar entre as nações os seus poderosos feitos. Então somos chamados a louvar a Deus, mas também somos chamados a testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. No Salmo 97, ele mostra a adoração que a natureza presta a Deus. Veja o que ele diz: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas nos cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Veja que ele vai mostrando vários elementos naturais. Ele fala de fogo, fala das nuvens, fala dos relâmpagos, os montes que se derretem como cera diante do soberano de toda a terra. Então nós somos chamados a também reconhecer ao Senhor e adorá-lo como a natureza também presta adoração a Ele. Se eles que são seres muitas vezes por nós considerados inanimados prestam adoração a Ele, e nós que temos consciência de quem Ele é e recebemos benefícios das suas mãos, quanto mais deveremos louvar ao Senhor. No Salmo 98, ele mostra que Deus se manifestou a Israel e ele diz: cantem ao Senhor um novo canto, pois ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. É o louvor por quem livrou dos inimigos, é o louvor por quem deu vitória nas batalhas, é o louvor por quem protegeu quando em momentos de perigo. Nós somos chamados também a louvar o Senhor, porque Ele se manifesta do jeito que Ele se manifestou a Israel. Hoje Ele se manifesta a nós, nos protegendo, nos guiando e nos dando vitória nas nossas pelejas. O Salmo 99 mostra que Israel é quem o adora e a Ele obedece. Ele diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Nós olhamos para esse salmo e percebemos porque devemos adorar e obedecer o Senhor. Ele é santo, Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta a sua glória, Ele é exaltado acima de todas as nações, o seu nome é acima de todo nome. Não há outro que mereça adoração que não seja o Senhor. E o que nós podemos retribuir por tudo que Ele tem feito, senão a nossa adoração e a nossa obediência a Ele? E aí o Salmo 100 leva a celebração do reinado do Senhor e convoca todos os moradores da terra a cultuar o Senhor no versículo 1, quando ele traz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Ele remonta somente àquela parte do culto divino que consiste na celebração de seus benefícios e em render graças ao Senhor. Talvez a gente não tenha mais tanto o costume de fazer isso. Talvez a gente reserve só um momento de um culto de oração, talvez a gente reserve apenas um momento do nosso culto em casa, no nosso culto particular. Mas como é necessário, além de todas as petições que a gente apresenta ao Senhor, além de todas as intercessões que a gente realiza em favor de outras pessoas, como é necessário que a gente apresente ao Senhor as nossas ações de graça. Como é necessário que, além dos momentos em que a gente retira aqui para orar por enfermos, orar pela igreja perseguida, orar por irmãos que têm passado por dificuldades na sua família, no seu trabalho, com os filhos, enfim,
como a gente às vezes pede, solicita, suplica, clama, e onde ficam as ações de graças? Quando os pedidos são feitos, que nós depois não sabemos o que acontece, não temos o testemunho do que Deus fez, apenas oramos e esperamos que Deus faça, mas a palavra que aquela pessoa pode trazer dizendo: oramos e Deus respondeu positivamente, oramos e o Senhor fez um milagre, isso enche o nosso coração de alegria, isso também alimenta a nossa fé, isso também é importante como parte do culto, que a gente reserve um tempo para dizer: Senhor, nós agradecemos por quem Tu és, agradecemos por saber que temos em Ti o socorro na hora da angústia, agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós estamos nos sentindo totalmente solitários no meio da multidão. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes da nossa vida, não deixando nada faltar na nossa mesa, não deixando que as grandes tragédias que nos sobrevêm nos façam esmorecer por completo. Mas às vezes, mesmo quebrados, nós olhamos para Ti e nós sabemos que podemos recorrer ao Senhor. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo para que a gente separe uma parte do culto divino para celebrar esse Deus que faz tantas coisas por nós. E aqui não somente os que pertencem ao Senhor são chamados a agradecer e a louvar ao Senhor, são todos os habitantes da terra que são chamados a gritar a Ele como seu Rei. Até porque, por mais que nós saibamos que conosco há algo de especial, no sentido que fomos alcançados pela graça salvadora, mas quem está lá do outro lado talvez não saiba, talvez não entenda, mas só está vivo por graça de Deus. Não é a graça salvadora, mas a graça se manifesta também neles, no sentido que eles são preservados dia após dia, que o sol brilha sobre as suas cabeças, que a mão do Senhor repousa sobre a vida da família dessa pessoa, que ela não é atropelada nessa avenida porque Deus coloca a mão, que ela não passa necessidades extremas, ela não passa fome, porque o pão de cada dia também é dado a ela, e ela precisa compreender que tudo o que existe, tudo que chega às suas mãos é dádiva de um Deus poderoso que está contemplando com os seus olhos santos os maus e os bons, e dando da sua bênção, da sua glória, da sua grandeza na casa daquele que se chama pelo seu nome, mas também da casa daquele que não reconheceu o seu senhorio, para mostrar também o seu grande poder. Nós estamos no mês de novembro, e na última quinta-feira de novembro geralmente é reservado um tempo para ação de graças, e a gente copia tanta coisa dos outros que não presta, que a gente deveria trazer cada dia mais forte esse sentimento de realizar esse momento de ação de graças com a nossa família. Não são só os americanos que devem ter o Thanksgiving, mas nós podemos ter o nosso momento de ação de graças. Você não precisa fazer uma grande ceia na sua casa, você não precisa fazer um grande banquete para servir na igreja, para que haja ação de graças. Você precisa ser consciente do que Deus fez na sua vida de janeiro até agora. Imagina quantas coisas Deus fez, quantas coisas você experimentou, que você poderia dizer: se não fosse Deus na minha vida, 2024 teria o potencial de ser um ano terrível. A gente fazendo uma grande análise do que foi o nosso ano, as coisas que a gente passou, a gente fica pensando: será que eu tinha tantos motivos assim para estar feliz? Existem pessoas que chegam perto de nós e você diz assim: e aí, conta as novidades? Diz: não vou te contar sobre minha vida não, senão você chora. Conta da tua, que deve estar melhor que a minha.
Tem pessoas que dizem assim: como é que você tem passado? Todo jeito que Deus quer. E aí, como é que está a vida, meu irmão? Estou levando. Parece que não há prazer em viver, mesmo sabendo que a mão de Deus tem que conduzir todos os dias, porque os seus olhos focam mais nos problemas, mais nas calamidades, mais nas dificuldades, do que no que ele fez, e principalmente em quem ele foi durante todo esse tempo. Certamente em 11 meses você mudou, eu mudei, ele não, a palavra dele não. As dificuldades nos tornam mais frios, as decepções nos tornam mais fechados, mais cascudos, as tristezas vão fazendo com que a gente vá ficando cada dia mais debilitado. Mas quando a gente olha para o Senhor, o que a gente enxerga? Eu enxergo esperança. A esperança de um dia muito melhor. Eu não estou dizendo que esse dia vai ser amanhã. Talvez ele nem venha semana que vem. Talvez ele venha só no dia que eu não estiver mais aqui. Mas eu sei que no dia que eu me encontrar com ele, por mais que os meus dias aqui tenham sido difíceis, desafiadores, ali vai começar o primeiro dos eternos dias de paz e tranquilidade. Então eu preciso olhar para ele com esperança, e isso é motivo para que eu agradeça a ele. Eu tenho a certeza que no dia que meus olhos fecharem e que ele vier buscar a sua igreja, não haverá mais nenhuma das dores que hoje eu passo. Meus irmãos, nós precisamos observar que nem sempre nós vamos ter coisas extraordinárias à luz da visão humana para louvar ao Senhor. Culto em ação de graças não deve ser algo reservado somente para quem conseguiu a casa própria, para quem teve um filho que passou no Enem e agora vai cursar medicina ou direito, para quem tem agora talvez a oportunidade de comprar um carro zero, para quem tem a oportunidade de viajar para fora do país. Tudo isso é muito bom e óbvio que é digno de ação de graças, mas eu não posso esperar por isso para ser grato ao Senhor, porque eu nunca vi nos meus, está faltando bem pouquinho, meus quase 37 anos, eu nunca vi um culto em ação de graças porque você acordou me inspirando. Eu não vi alguém chegar aqui e deixar um papelzinho para o pastor e dizer assim: irmão fulano, rende um culto em ação de graças porque está vivo e saudável. A gente espera a doença vir, os problemas acontecerem, a gente ser maltratado pela debilidade do nosso corpo, do nosso físico, a gente se humilhar na presença de Deus, Ele fazer o milagre, para aí sim a gente dizer: aqui agora eu tenho um testemunho para contar. Deus me curou do câncer, Deus me curou do meu problema cardíaco, Deus resolveu os problemas da minha vida. E antes, quem era Deus para você? Quer dizer, Deus é só um solucionador de problemas que quando Ele faz, eu agradeço. Em todos os outros dias, Deus não foi Deus na sua vida? Você hoje acordou respirando. Você sabe quantas pessoas estão exatamente agora dependendo de ventilação mecânica nos hospitais? Elas queriam só inspirar e expirar sem aquela máquina, só isso, e elas já estariam dando glória a Deus. A gente está respirando normalmente aqui, e às vezes a gente não dá valor para isso. Você hoje calçou sua sandália e começou a andar dentro de casa, para varrer uma sala, para fazer um café da manhã. Você dirigiu para levar sua esposa para algum local, você foi trabalhar, você tem 2 pernas e 2 braços, e você trabalha com tudo que Deus lhe deu.
Você está saudável, você anda, você pensa, está em perfeitas condições. Enquanto as pessoas estão numa cama, dependendo de pessoas que levantem, coloquem comida em suas bocas, deem banho nelas, vistam e carreguem para onde elas precisam ir. Você não depende hoje de ninguém para fazer essas atividades, apenas da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se renovou quando você abriu os olhos. A gente precisa ser grato por cada mínima coisa que a gente recebe. Eu posso não ter tudo o que eu quero, ou tudo que minha mente é levada a querer, mas eu tenho tudo o que preciso. E isso eu tenho porque vem das mãos de Deus. Se eu não for grato por isso, se eu me tornar uma pessoa ingrata para com Deus, é como quem vive de uma forma muito miserável. Só recebe, não agradece, não mostra para outras pessoas quão grande e quão bom é o Deus a quem você serve. As bênçãos de Deus não servem simplesmente para que você se alegre, simplesmente para que você fique contente junto com sua família e mostre para as pessoas que você conseguiu determinada coisa. As bênçãos de Deus servem para que a gente testemunhe da bondade dele por onde quer que a gente passe. Em vez de dizer, eu estou vivendo do jeito que Deus quer, com essa tonalidade, você deveria dizer, eu estou vivendo do jeito que Deus quer, abençoado, protegido. Tudo que Ele reservou para a minha vida chegou até a minha mão, e isso é motivo de gratidão. Tudo que Ele promete na sua palavra, eu tenho experimentado. Eu tenho vida e eu tenho vida em abundância, nada falta. Eu leio essa palavra e eu compreendo, o Espírito dele habita em mim. Eu não tenho que reclamar. É terrível ver um bocado de crente vivendo, reclamando de tudo, amargurado. Quem tem amargura no coração não enxerga a graça de Deus. A amargura é uma miopia, faz com que a visão da gente fique totalmente embaçada. Você não enxerga no longe não, você só enxerga o seu umbigo. Você diz eu quero, e você não agradece pelo que você já tem, e tem muito. Porque se a gente for olhar, por pior que seja a nossa casa, mas você tem um teto, pois se chover você dorme debaixo do teto. Você pode não ter um transporte, mas você tem como se locomover até a igreja, tanto que você chegou aqui. Você vem de carona, vem de Uber, vem de bicicleta, vem a pé, tanto faz, mas você chega. Então, para que reclamar? Se você não comeu, daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem bolo, tem café. Você já sai daqui alimentado. Se você estiver em casa, melhor ainda, tem a segunda rodada, a terceira, se for o caso, se você já comeu antes, vai para a terceira. Deus abençoa com fartura. Eu vou estar reclamando de quê, meus irmãos? Ah, mas esse meu sapato está tão velho, eu queria comprar um sapato novo. Final de ano eu vou para a igreja com o mesmo sapato de 2023, vá com o mesmo de 1994, se for o caso. Mas vá feliz, porque Ele tem preservado a sua vida do mal. Ele pode não cobrir os seus pés com o melhor sapato, mas Ele tem dado o melhor, que é paz de espírito e uma cabeça tranquila, uma consciência tranquila para deitar no travesseiro e dormir o sono dos justos. No versículo 2 nós temos: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na presença dele com cânticos alegres. Alguém pegou na sua mão hoje, colocou uma algema no seu pulso
e colocou o outro lado da algema no pulso dessa pessoa e trouxe você arrastado para cá? Não, né? Graças a Deus não estou vendo ninguém aqui algemado. Ninguém aqui veio amarrado como bote para dentro d'água. Não. Cada um que está aqui veio porque Deus trouxe. Porque se eu disser veio porque quis, talvez você não quisesse, ou talvez nem pudesse, por ter outras coisas para fazer. Se fosse procurar, você dizia, não vou deixar para ir amanhã de manhã, porque hoje eu ainda tenho muita coisa para fazer. Mas você veio porque Deus trouxe. Com isso eu posso dizer que Deus é um rei despótico, que força o seu povo a servir a Ele, porque Ele trouxe você para cá? Não, eu não posso dizer que Ele é um rei despótico, que força o seu povo a servir a Ele, porque foi Ele que lhe trouxe. Mas o seu coração é impelido a vir para cá, observando o que Ele fez por você durante toda essa semana. Então você vem porque Ele traz, porque é assim que as coisas funcionam. Não depende de nós, mas você vem de forma espontânea entregar o seu louvor e a sua gratidão. O serviço ao Senhor deve ser amoroso, como uma resposta à graça de Deus. Eu não posso chegar aqui dizendo assim, tem culto dos homens, né? Tem que ir mesmo. Também, se eu não for, Silvio amanhã vai vir falar comigo que eu faltei, né? Eu não quero ficar dando justificativo. Se eu passar pelo pastor, ele vai dizer assim, senti falta de você. Aí eu já não gosto dessas coisas, porque eu não fui porque eu não quis. É esse o serviço que a gente deve dar ao Senhor? E mais um domingo, lá vai, tem escola bíblica, tem que ir. Tem que acordar às 7 horas, dar banho nos meninos, arrumar as coisas, porque 9h30 já começa. Se eu estivesse em casa, eu fazia as coisas com mais tranquilidade, mas eu tenho que estar na igreja. É esse o serviço que você vai dar ao Senhor? É esse o culto que você vai prestar? Me desculpe, mas não venha não com um coração desse jeito, que esse tipo de culto ele vai receber. O que ele merece, o que ele quer receber é um serviço amoroso e grato. É a gente chegar aqui e dizer, hoje eu vim receber da parte do Senhor mais um pouco de aprendizado, mas também vim prestar um culto a Ele, dizer o quanto eu amo, o quanto eu temo e o quanto eu sou grato pelo que Ele tem feito na minha vida, e o quanto eu preciso dele para que a próxima semana seja abençoada tanto quanto foi a última. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Se eu faltar, quem perdeu fui eu. Deus não deixa de ser Deus sem a minha presença no culto, mas eu deixo de receber da parte dele, porque achei que outra coisa fosse mais importante. O salmista ordena que Deus seja servido com alegria. Com alegria. Eu não posso entrar aqui e ficar o tempo todo cara fechado, porque crente tem que ser sério, tem que ter cara fechado, nada de risadinha não. Para quê? Ficar mostrando os 32 o tempo todo? E para que não? Meu irmão, crente tem que ser sério sim nas suas decisões, tem que ser sério na forma como ele leva a vida e como ele trata a palavra de Deus, mas ele tem que ter alegria no coração pelo que Deus faz na vida dele. Eu tenho que sorrir porque Deus é bom. Talvez o que está acontecendo na minha vida hoje não mostrasse isso, e eu olhasse e dissesse assim, Deus não está sendo tão bom não, porque eu estou passando por isso, isso e isso, mas eu continuo sorrindo e dizendo que Ele é bom, porque Ele é bom apesar de tudo isso, e porque eu sei que isso é necessário que eu passe para amadurecer e entender que apesar de todas as coisas que acontecem, Ele continua sendo bom, justo e fiel. Ele deixou de ser bom porque um dia eu fiquei doente, Ele deixou de ser bom porque um dia eu perdi familiares,
Ele deixou de ser bom porque um dia eu fui despedido do meu trabalho. Não. Ele não deixou de ser bom porque talvez eu tenha uma conta para pagar amanhã, eu não tenho dinheiro hoje. Quem sabe se não foi imprudência minha? Eu estou jogando na conta dele. Deus é bom. E eu preciso servir com alegria. E eu tenho que dizer para as outras pessoas que Ele é bom. E se Ele é bom, Ele mostra também os meus erros. O amigo verdadeiro diz a você quando você está errado. Ele chama você à responsabilidade. Ele diz para você: não vá por aí. O pai que cuida do seu filho está sempre podando aquela árvorezinha que ele regou desde o comecinho da vida, para que essa árvore possa continuar produzindo. Ele vai estar sempre observando o comportamento do filho, dizendo: não vá por aqui, não faça isso, por aqui dá certo. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos orar em relação a isso. Essa é a tarefa do pai. Nós observamos ele sendo bom também quando nos disciplina, quando nos aponta as falhas e a necessidade de voltar a acertar. A bondade de Deus para com o seu povo é tão imensa que fornece bases suficientes para que a gente se alegre. Tendo em vista a graça e a bondade do Senhor, o serviço a Ele deve ser fruto de um coração disponível, espontâneo e grato por todos os seus benefícios. Quando você entrar por essas portas, que o seu coração esteja aberto, esteja disponível, esteja de forma espontânea querendo louvar ao Senhor, e que traga toda a sua gratidão pelos benefícios que Ele tem trazido à sua vida. Mas o versículo 3 ainda nos diz o seguinte: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ou sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Admita e reconheça que Ele é Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Não busque ser o que segura as rédeas da sua vida. Reconheça que é Ele quem manda em todas as coisas. É Ele que decide a sua vida. É Ele que guia a sua vida. É Ele que permite. É Ele que não permite que determinadas coisas aconteçam. Semana passada eu me encontrava com um rapaz que eu não pude ir para o casamento dele. Já faz muitos anos isso. No dia do casamento dele, eu fui para Santa Clara e fiquei. Obrigado. Fui para Santa Clara e fiquei lá durante umas 6 horas. Todo mundo estava arrumado, inclusive eu. Todo mundo de terno, tinha feito seus cabelos, botado seus vestidos. Todo mundo gastou uma graninha para ficar arrumado, para ir para o casamento. Nada deu certo. Desarruma tudo, vamos para o hospital. E olhando para ele, já casado desde então, com a filha já graninha, e falar com minha esposa: eu digo: ó, esse rapaz, faz tanto tempo isso que eu não conhecia nem minha esposa ainda. E aí eu disse: ó, esse rapaz aí, eu não fui para o casamento dele. A gente foi convidado, mas eu não fui porque, infelizmente, eu fiquei doente e tive que ir para o hospital. E aí, pensando naquilo ali, eu disse: meu Deus, a gente se preparou tanto, a gente quis tanto ir para aquela festa, por que não deu certo? Por que eu fiquei doente logo naquele dia? Não podia ter ficado doente uma semana antes, dava tempo de me recuperar e ir para aquela festa. Alguns dias se passaram, e pessoas que foram àquela festa, conversando com a gente, diziam: vocês nem estavam lá, né? Ainda bem que vocês não foram. Por quê?
Não dá para ser, vocês viram. Foi obra de Deus, foi providência, vocês não terem ido. E ali eu entendi que aquele momento de doença temporária foi o que Deus usou para dizer: eu sou Deus. Você fez plano, você se arrumou, tal, mas não era para você estar lá. Eu não permiti que você estivesse lá, para o seu bem. A gente precisa reconhecer que Ele é Deus. Fazer planos é natural. É bom que a gente seja planejado, organizado, que a gente pense no futuro, que a gente saiba até onde pode ir com relação às nossas finanças, os nossos projetos de vida. Isso não é o problema. O problema é quando a gente deixa Deus de fora dos nossos planejamentos, dizendo: eu sou muito bom, eu sei o que é melhor, e eu deixo de reconhecer que Ele é Deus. Como foi falado aqui em relação ao texto de Tiago, eu digo: eu vou para tal canto, eu vou vender, eu vou lucrar, e depois de um ano eu volto. Quando eu devia dizer: se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Meu plano só acontece, só é bem sucedido quando primeiro eu coloco Deus dentro dele, quando eu reconheço que Ele é Deus. Eu sou feitura dele, eu sou dele, não é o contrário. Tem gente imprensando Deus na parede dizendo: eu quero isso agora, me dê, é o meu desejo. Você pode desejar tudo o que você quiser. O céu é o limite para o desejo humano, mas quem põe limites à nossa megalomania é Deus, dizendo: isso aqui não é bom para você, então você não vai ter. Você vai ficar querendo. E às vezes a gente fica como um menino emburrado, dizendo: mas Senhor, eu quero. Mas não vai ser bom para você. Não vai. Sabe por quê? Porque você vai deixar de reconhecer que eu sou Deus, e vai se achar Deus. Porque tudo que você quer, você tem. Ele é Deus, nós não fazemos nada sem Ele. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz Atos 17:28. Como novas criaturas, nós somos sua obra, criados nele e por ele, regenerados por seu Espírito de graça, formados para ele mesmo, para o seu serviço e para a sua glória. Quando o salmista diz: meus irmãos, reconheçam que o Senhor é Deus, nós somos povo seu, rebanho do seu pastoreio, nós fomos formados para servir a Ele, para dar glória a Ele, para louvar a Ele. Não fomos nós que nos fizemos, nem como criaturas, nem como novas criaturas. Nós não temos a possibilidade, não temos como fazer nem o nosso corpo, nem a nossa alma. Nós não tínhamos a menor possibilidade de ser regenerados pela obra que nós poderíamos fazer, a não ser a obra de Deus em nossos corações. É somente obra dele a regeneração de cada um de nós. No versículo 4 ele traz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Agradeça ao Senhor. Antes de dizer: Senhor, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, eu te dou graças, porque todas as coisas, em todos os momentos, vêm dele para as nossas mãos, para que a gente possa dar glória a Ele, para que a gente seja grato a Ele. Nós não podemos só
querer receber das suas mãos o que nos é favorável. Só bênção, só vitória. Eu fico com muito medo quando eu vejo essas coisas assim. Alguém postando, é só vitória. A vida do crente é só vitória. Tem luta também. E precisa. Eu tenho que ser grato a Deus pelas lutas que vêm, sabendo que essas provações vão me transformar em alguém perseverante na oração. Porque quando está tudo bem, a gente deixa de orar com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, com a mesma frequência, a gente não ora. Quando está tudo bem, a gente esquece. Agora, quando o calo aperta, a gente corre logo para os pés de Jesus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. A gente deve agradecer ao Senhor, porque as provações são um instrumento de Deus para o nosso amadurecimento, para o aumento da nossa perseverança, para que a gente tenha boas e proveitosas experiências com Ele em oração e buscando a sua face através da meditação das Escrituras. A ação de graças não deve ser simplesmente porque está tudo bem. Até as coisas que a gente reputa como desagradáveis, difíceis, problemáticas, são usos, são aplicações da providência de Deus para que Ele chegue à sua vontade na nossa vida. Ele utiliza de todas as coisas. Romanos 8:28, Ele age em todas as coisas, todas, para o bem dos que o amam. Ele usa as coisas que a gente já enxerga como bênção, mas Ele usa as coisas que a gente também não está enxergando como bênção, que a gente está enxergando como um caminho de pedregulhos. Ele vai usar tudo isso para que no final das contas o seu povo receba o bem das suas mãos. Então as nossas ações de graças devem ser abundantes e constantes, porque em tudo a gente pode ver a mão de Deus e a gente precisa agradecer por isso. E por fim ele vai dizer: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ele é um bom pastor, Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele é aquele que derrama vinho e óleo do seu amor e graça, do seu precioso sangue para a cura das feridas feitas pelo pecado. Enquanto eu estava na terra, você olha Jesus fazendo o bem para todas as pessoas que precisavam dele. E Ele devia ser por isso louvado, servido e adorado. Hoje nós temos recebido o bem do Senhor, nós temos recebido os livramentos da mão do Senhor, nós temos recebido o ensinamento do Senhor, nós temos recebido a repreensão do Senhor, tudo isso para o nosso bem. Então Ele deve ser por nós louvado, servido e adorado. A sua misericórdia, o seu amor leal é eterno. Não tem como. A gente poderia estar bem pior do que está, mas muito pior mesmo. Imagine que você até hoje vivesse no ritmo de vida que você vivia até ser encontrado por Ele. Lembra quando você não era crente? Se você estivesse do mesmo jeito até hoje, será que você estaria aqui? Eu vou além. Não é só aqui na igreja. Será que você estaria aqui no planeta Terra? Será que você estaria vivo se você viesse no mesmo ritmo de quando você não conhecia Ele? De quando você não percebeu o cuidado dele para com você? De quando você não valorizava o bem que Ele faz para a sua vida? Eu não tenho dúvida. Sem Ele a gente já não tinha vida, porque estava morto em delitos e pecados, e talvez a gente estivesse morto por conta das nossas escolhas terrenas.
A misericórdia de Deus é eterna. Todo dia, quando você abre os olhos, você é alvo da misericórdia dele. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. A sua verdade, a sua fidelidade permanece de geração em geração. As promessas que Ele fez, Ele cumprirá todas. Não dê ouvidos a quem diz a você: Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, Deus mandou te dizer que vai trazer não sei o quê. Porque muito dessas coisas às vezes pode vir do coração de quem fala. É o desejo de lhe ver bem, é o desejo de que você prospere, mas que essa pessoa não usasse o nome de Deus. Ela dissesse: eu quero ver você bem. Ótimo, é lícito. Se eu chegar para você e disser assim: meu irmão, quero ver você numa vida abençoada, uma vida próspera, tudo dando certo, sua família inteira servindo aqui, isso é o desejo do meu coração, e eu vou orar por isso. Mas eu não posso dizer: Deus está mandando eu te dizer que tua família todinha vai se converter. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, e Deus não está me dizendo nada disso, porque nem na minha família todo mundo está na igreja. Mas eu não posso garantir nem a minha, vou garantir a dos outros. Eu preciso compreender o seguinte: o que está nessa palavra aqui vai ser cumprido. E o que eu posso dizer a você é que tudo que aqui está escrito é verdadeiro, e que você pode confiar no que está escrito aqui. Todas as vezes que alguém subir nessa plataforma e falar dessa palavra, e falar das promessas contidas nessa palavra, isso é confiável, isso é digno de aceitação, e você pode se segurar nessas promessas, porque aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las. A fidelidade dele dura de geração a geração. Ele recebeu do Pai uma missão, e essa missão a qual ele foi designado, essa aliança que foi feita com ele, ele cumpriu cabalmente. Nós precisamos agradecer também, meus irmãos, porque hoje nós não somos apenas criaturas, mas nós fomos feitos filhos de Deus. E o povo quer ser tão filho de Deus que diz assim: chegou mais um feriado ontem, né? Vou descansar, porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Porque o descanso, na cabeça das pessoas, significa o quê? Deus dando descanso. Quando você recebe o 13º salário, você diz: agora eu vou gastar o meu 13º. Todo mundo é filho de Deus, né? Vou comprar uma coisinha diferente lá para casa. Então, percebe que aquele recurso foi Deus que deu. Mas por que não entrega a vida? Por que não reconhece Ele nos seus caminhos? Por que não confia nele em todos os aspectos da sua vida? Por que não entrega o seu coração integralmente a Deus? Para aí sim, de verdade, poder ser chamado filho de Deus. Você não é filho de Deus porque você veio a esse mundo. Você é filho de Deus porque você veio a esse mundo, e apesar de ser pecador, Ele amou você, enviou o seu Filho, morreu no seu lugar, justificou os seus pecados. Você entendeu que essa mensagem era sim para você, que aquele sacrifício foi válido para a sua vida, e crendo no nome do Filho de Deus, você agora sim foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. E nisso você tem que agradecer, porque se dependesse só da gente, como a gente seria filho de Deus? Se não fosse Cristo morrendo e entregando o seu sangue para que a gente fosse adotado. Bendita a adoção. Nós hoje somos filhos de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós não somos separados mais dele. E não há nada nesse mundo que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Se nós estamos em Cristo,
nós de fato permanecemos nesse amor de Deus. O que nos resta é ser gratos por tudo que Ele representa nas nossas vidas e por tudo que Ele tem feito. Então, na meditação desse Salmo 100, eu convido você a agradecer a Deus, a render ação de graças ao Senhor todos os dias da sua vida, porque motivos para isso nós temos.